Boa tarde, irmãs. Estamos aqui no dia 3 de dezembro, primeira quinta-feira de dezembro. E como nós temos feito já nas primeiras quintas-feiras, estamos estudando o livro Coronavírus e Cristo, do autor John Piper. E nossa irmã Sônia está nos conduzindo nesses estudos, né? Vamos primeiramente orar ao Senhor, pedindo a Deus pela nossa tarde, que o Senhor esteja falando aos nossos corações. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais esse dia que tu nos concedes. Nós louvamos porque tu és o nosso Deus. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de estar falando contigo. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nós estamos tendo de estudarmos, Senhor, a tua palavra por intermédio, Senhor, usando como base este livro do teu servo, ó Pai. E nós te pedimos, Senhor, que teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações mais uma vez. É o que nós pedimos, com o perdão dos nossos pecados, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Com a palavra, a nossa irmã Sônia. Você pode projetar, por favor. Então, nós estamos na sequência do estudo, hoje nós vamos para a segunda parte do livro. Hoje a gente conclui, né, o livro e vamos pegar toda a segunda parte. Claro, a gente está fazendo um resumo, né, tentando ver, né, a questão daquilo que chama a atenção de cada um de nós sobre esse tema, né, o coronavírus e Cristo. É um tema atualíssimo, porque a gente ainda está vivendo essa situação, né? Não sabemos quando a gente vai terminar. Vamos para o primeiro slide, que ele faz uma pergunta muito interessante, né? O autor faz uma pergunta muito interessante aí, logo no primeiro slide. Ele faz a seguinte pergunta, que já é abrindo o segundo capítulo do livro, ele faz essa pergunta. Se Deus não foi destronado, e a gente estudou no primeiro capítulo, né, fincar o pé sobre a rocha, soberania de Deus, tudo isso, ele fala, se Deus não foi destronado, se de fato ele governa todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, e se esse surto de coronavírus, com toda a sua devastação, estiver em suas santas, justas, boas e sábias mãos, então que ele está fazendo? Quais são os seus propósitos? Então, quero fixar muito nessa palavra aqui, quais são os seus propósitos, nessa pergunta, né? Sabemos que nada vem por acaso. O acaso não acontece. Sobre todas as coisas, Deus tem a soberania. A gente já viu isso, não é? Deus é soberano sobre tudo. Então, nós temos agora que nos perguntar quais são os propósitos de Deus para este tempo. Quais são os propósitos de Deus? Então, pode mudar o slide, que a primeira coisa que se destaca aí, pode mudar o slide, Elaine, por favor, é justamente pare de confiar no homem. Ele destaca isso para a gente pensar nessa questão de achar que as pessoas têm a solução para todas as coisas. A gente tem esse primeiro pensamento aí de que, quando a gente entrou, a gente achou o quê? Que a gente ia ter isso por quanto tempo? Por um pouquinho de tempo. A gente achou, março, abril, a gente já está... Abril, maio, a gente já está tranquilo. Nós já estamos em dezembro. E a gente ainda não tem a solução do problema. Então, o que ele põe aí no texto, dizendo o que pensamos de nossas próprias cabeças,
é de pouca importância. A Bíblia diz que quem confia no próprio entendimento é tolo. Provérbios 28, 26. Em vez disso, somos orientados a fazer o quê? Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Então, pare de confiar no homem, tá? Vamos confiar no Senhor de todo o nosso coração, né? E parar de nos firmarmos em nosso próprio entendimento. Nesse slide aí embaixo, né, Elaine, acho que você pulou para o outro, o anterior, pare de confiar no homem, isso. Não, volta. Isso aí. Aí embaixo ainda tem escrito bem assim: nós humanos somos finitos, pecadores, culturalmente condicionados e moldados e deformados por nossos genes e por nossa história pessoal. De todo o nosso coração, mente e boca, todo o nosso coração, mente e boca, sugerem todos os tipos de racionalizações cheias de justificativa em prol de nossas próprias preferências. Portanto, seria sensato prestar atenção no que diz Isaías. Parem de confiar no homem cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor ele tem? Então, a nossa confiança, a nossa esperança, toda a nossa convicção precisa estar no Senhor. Agora sim, pode passar, ele. Por quê? Porque nós às vezes não entendemos nesse momento, mas vamos entender mais à frente. Hoje eu estava vendo a história de... Esqueci o nome dele. É uma pessoa que viveu lá atrás, uns 200 anos atrás. É um missionário, ele era um missionário, né? E ele... Esqueci o nome dele agora, depois eu vou lembrar. E ele estava falando justamente isso, sobre essa questão da gente botar toda a nossa confiança em Deus. Ele estava falando que ele cuidou de muitos orfanatos lá na Inglaterra. Ele foi o cuidador de muitos orfanatos, só confiando no Senhor. Ele não tinha nada, ele era um boêmio, vivia pela vida, bebendo, fazendo bagunça, para a decepção do pai dele. Aí ele conheceu Jesus num estudo bíblico e aceitou Jesus, e ele continuou fazendo para decepção do pai, porque o pai queria que ele fosse uma pessoa de destaque, assim, mas ele escorreu justamente para ser um missionário. E lá na Inglaterra tinha muita criança de rua, criança pobre, e aí o que aconteceu? Ele começou a montar orfanatos para essas crianças. E ele tinha que servir o quartel, mas ele não, quando terminou o estudo dele, mas ele não serviu por quê? Por causa das doenças que ele tinha anteriormente. Aí você fica pensando, né? Às vezes você fica doente e você, nesse momento, não entende por que eu estou doente, que doença é essa, né? Mas Deus tem um propósito em tudo, porque os caminhos dele são inescrutáveis. Os seus caminhos são inescrutáveis. Para esse missionário, a doença dele em criança serviu para que ele não servisse o quartel e fosse imediatas que estavam largadas na rua. Então, vejam, né? Tudo tem um propósito. Aí ele coloca assim: Deus não está em silêncio sobre o que está fazendo neste mundo. Ele nos deu as escrituras, e a gente já viu no capítulo 2, né, as razões por que a gente deve confiar nas escrituras. Aí ele fala: portanto, meu objetivo não é inventar ideias sobre o que Deus pode estar fazendo. O objetivo é ouvir a palavra dele nas escrituras.
Então, é necessário que a gente ouça a palavra de Deus nas Escrituras. Vamos parar de achar que tudo é por acaso, é isso. Não, vamos ouvir o que Deus está falando para cada um de nós neste momento. Outra coisa que devo dizer antes de tentar responder à pergunta o que Deus está fazendo, é que Ele está sempre fazendo 1 bilhão de coisas que não sabemos. Aí ele cita o Salmo 40, verso 5. São muitas, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. É isso. Então, a gente sabe que Deus está fazendo muitas coisas, mas Deus está fazendo cada coisa que Deus faz tem um propósito estabelecido. Ao próximo, seus desígnios com o coronavírus não são apenas incontáveis, eles são de muitas maneiras inescrutáveis. Aí ele cita Romanos 11:33, que é um versículo assim que eu amo de paixão, né? Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Sabendo, as Escrituras foram registradas para que possamos saber as coisas que Deus revelou. Então, Deus revelou para nós muitas coisas, e a gente precisa saber quais são, mas a gente só vai saber quais são a partir do momento que a gente estuda, lê a palavra do Senhor. Né? Então, inescrutável significa que Deus está sempre fazendo mais do que podemos ver, e mesmo o que podemos ver, não teríamos visto se Ele não tivesse revelado. Isso é verdade. Se não fosse a revelação de Deus para nós, muitas coisas que nós vemos, nós não teríamos visto. Próximo. Outra coisa é que Deus está apontando para a realidade. Então, meu trabalho aqui não é imaginar, né? Ele cita até aquela música do John Lennon, que é uma música bonita, né? A musicalidade dela é muito bonita, mas a letra diz para você imaginar. Imagina que não há paraíso, nem inferno, nem mais céu azul. Então, ele diz que essa imaginação é fácil. Basta tentar. Você imagina qualquer coisa na sua cabeça. Aí ele fala, de fato é fácil, fácil demais. O coronavírus exige realidades difíceis. Né? Aí ele fala, não imaginações fáceis. Deus e sua palavra são a realidade de que precisamos. Aí vem, né, o que a gente já falou, Deus e sua palavra diz que a realidade de que precisamos a rocha sob os nossos pés. Precisamos da rocha sobre os nossos pés. Então, o objetivo é apontar para a realidade e não para a imaginação. Porque nós não vivemos de imaginação. Seria muito bom se a gente imaginasse, ou não seria, né? Imaginasse e acontecesse, né? Aí a gente ia imaginar todo mundo o quê? Curado do coronavírus. Mas a situação não é essa, a realidade não é essa, a realidade é difícil. Então, por isso, nós temos que estar aonde? Sob a rocha firme. Não podemos estar em outro lugar, senão sob a rocha. Pode passar, Elaine, por favor. Digo isso porque Jesus falou sobre discernir esta época. Ele ficou indignado que as pessoas pudessem usar seu raciocínio para entender os padrões climáticos, mas a divina atividade de Deus na história, as pessoas não entendiam. E não é assim. As pessoas procuram cada vez mais, a gente pensa bem assim, com toda essa pandemia, as pessoas deviam estar mais próximas de Deus.
mas não é isso, né? E Jesus já chamou a atenção, lá em Lucas 12, de 56 e 57, ele chama a atenção para isso, dizendo: hipócritas, vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu, mas não sabem discernir esta época? E por que não julgam também por vós o que é justo? Então, né, isso é uma coisa que nos chama a atenção, essa palavra de Jesus. Nós precisamos saber discernir a nossa época. A época que nós estamos vivendo. Nós precisamos buscar em Deus o discernimento, até para a gente, né, como cristão, não entrar numa coisa de política, de politicagem, e falar tudo e uma porção de coisa boca fora, sem discernimento, sem saber que época é essa que nós estamos vivendo, o que Deus nos quer revelar nessa época. Então, a gente precisa ter esse discernimento, né? Portanto, minha esperança é que você peça ajuda a Deus e olhe para a palavra de Deus e julgue por si mesmo o que está correto. Espero que você prove pelas Escrituras o que digo. Aí tem o texto de 1 João 1:4, ou, desculpa, 4:1. Eu marquei, mas o ventilador desmarcou. 1 João 4:1. Amados, não deixai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. E a gente tem visto isso, né? Muitos falsos profetas saindo pelo mundo aí e falando 1000 coisas que não tem nada a ver com aquilo que diz a Escritura, né? E ele fala: e retenha o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21. 1 Tessalonicenses 5:21, que diz: julgai todas as coisas, retende o que é bom. Então, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Então, quando você vê uma palavra, ou vê alguma coisa, ou alguém falando, isso é bíblico. A gente precisa julgar tudo, reter o que é bom. Mas, para isso, a gente precisa desse donzinho do Espírito, dom do Espírito Santo, que fica lá escondidinho, quase ninguém fala nele, que se chama discernimento de espírito. A gente precisa pedir a Deus o dom de discernimento, principalmente nessa época que a gente está vivendo. 6 caminhos a seguir, ele aponta, né? Aí, para responder o que Deus está fazendo através do coronavírus. Então, ele vai apontar 6 caminhos que a gente já vai ver abaixo, tá? Muitas páginas poderiam ser escritas sobre cada uma das 6 respostas que darei a essa pergunta. Mas, como a urgência da presente hora, não tenho tempo para isso. E olha que ele escreveu muitas coisas, né? Mas ele adiantou um pouquinho. Apenas apontarei os caminhos da verdade bíblica, os quais espero que você siga depois de terminar este livro. Eu gostaria que pudéssemos caminhar juntos por esses caminhos, mas preciso deixar isso com você. Que Deus guie os seus passos. O que Deus está fazendo através do coronavírus? Então, ele fala sobre o horror moral. É uma palavra que ele dá ali, né, sobre esses 6 caminhos. Então, essa é a primeira resposta que ele deu, chamada horror moral, né? Deus está dando ao mundo, no surto de coronavírus, assim como em todas as outras calamidades, uma ilustração física do horror moral e da feiura espiritual do desdenhoso pecado. Então, Deus está mostrando, nesse tempo, né, o horror moral. E isso a gente, assim, não precisa fugir
de nenhum lugar, né? A gente, por onde você anda, você vê o horror moral. Você liga a televisão para ver alguma coisa, tem sempre algo falando da baixa moralidade, né, dessas questões difíceis do tempo que a gente vive. Né? E aí não é só no Brasil, é no Brasil e em todo mundo. Eu creio que esse seja um propósito de Deus, de mostrar isso para a humanidade, dessa questão do horror moral, porque assim, quando aconteceu o tsunami, uma tragédia, mas aconteceu em um local, né? Numa localidade. Quando aconteceram outras catástrofes, terremotos, maremotos, vulcões, erupções de vulcão, Deus estava mostra aquela localidade, mas esse coronavírus não, ele veio sobre a face da terra. Então, Deus está mostrando para o homem. Aí ele fala de Romanos 5,12, né? Romanos 5,12 fala dessa questão da feiura espiritual do desdenhoso pecado. Ele até usou muitos adjetivos aí para o pecado, né? Então, Paulo resumiu em Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, pois todos pecaram. Então, a queda do homem é juízo de Deus, já juízo de Deus, sobre justamente o pecado. Né? O pecado entrou no mundo através de Adão, pela desobediência à palavra de Deus. Deus tinha falado com Adão, e Adão desobedeceu a palavra, né? E através dele veio a morte. Então, todos pecaram, todos igualmente. Não há ninguém que possa dizer, eu sou sem pecado. Porque se a pessoa fosse sem pecado, Deus não precisaria enviar seu filho, né? Então, todos pecaram. Então, a queda é juízo. A Bíblia não vê esse quebrantamento como algo meramente natural, mas como juízo de Deus em um mundo permeado pelo pecado. Aqui está, como Paulo descreveu, o efeito do juízo de Deus no mundo do pecado. Aí agora ele vai para Romanos 8, 20 a 22. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Isso é Paulo falando da criação, né? Aí, se a gente pegar Romanos 8, deixa eu achar aqui. 20 a 22, isso mesmo. Paulo fala, no 19, né, que não passou ali, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Aí que começa, né, pois a criação está sujeita à vaidade, né? Então, Paulo fala dessa questão da própria criação de Deus está sujeita a esse mundo pecaminoso. Aí ele fala também que Paulo, né, porque veio o juízo de Deus, ele cita aqui, né, a queda é juízo e depois o juízo, pode mudar, Elaine, até sobre os seus filhos. Ele fala até sobre os filhos de Deus. Deus tem um plano deslumbrante para uma nova criação. Está lá em Apocalipse 21, versículo 4, né, que diz que ele vai enxugar dos olhos toda a lágrima,
Isso é a expectativa, é o plano de Deus, não a expectativa, o plano de Deus para seus filhos. Mas, por enquanto, estamos todos sob seu juízo. Ele submeteu o mundo à morte, tragédia e miséria. Sim, até seus próprios filhos, aqueles a quem ele predestinou para a adoção. Efésios 1:5. Redimiu pelo sangue de seu Filho, Efésios 1:7. E designou para a vida eterna, Efésios 1:18. Até mesmo nós sofremos e morremos por causa do juízo de Deus na queda. Nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Aí está em Romanos 8:23. E não somente a criação, que ele fala, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Porque Deus não nos limitou a essa terra só. Então, por isso ele tem um plano deslumbrante para os filhos dele. Mas enquanto estamos nessa terra, Jesus foi claro, ele diz, vocês vão passar por aflição. Todos nós vamos passar por aflição, sejam filhos de Deus ou não. Por isso, a gente às vezes pergunta para Deus, mas Senhor, por que eu sofro? Por que eu estou doente? Por que logo comigo? E a resposta é simples. E por que não com você? Porque vai ser com outro. Quer dizer, então, que você tem outra pessoa para colocar no seu lugar para sofrer? Então, vejam que é exatamente isso. Até nós, filhos de Deus, filhos adotados pelo sangue de Jesus, nessa terra, enquanto vivermos aqui, também estaremos sobre esse juízo de Deus, que foi que ele deu lá no Éden, do suor do teu rosto comerás, todas as coisas que Deus falou lá para Adão, e para Eva, que para a serpente você vai rastejar, ela rasteja, Eva com dores dará à luz, a mulher tem dores. Então, tudo isso vai acontecendo aos filhos dos homens, apesar de sermos redimidos por Jesus. Então, nós temos a expectativa, sim, de não sofrer mais, porque ele nos garante isso, que vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Então, não haverá sofrimento. Ele fala sobre que esse sofrimento e estarmos debaixo do juízo de Deus é purificação. Pode mudar, tá, Elaine? É purificação e não punição. Deus não está nos punindo quando a gente passa por alguma situação difícil, mas Deus está nos tornando o quê? Seres humanos melhores. Que se não fossem as tribulações da vida, nós estaríamos como? Nós seríamos meninos eternos meninos. Mas nós crescemos, e o crescimento dói. Então, o crescimento vem através de tribulação. Aí ele fala, a diferença para os cristãos, aqueles que abraçam a Cristo como seu tesouro supremo, é que a nossa experiência com essa corrupção não é condenatória. Ou seja, Deus não nos condena. Deus não nos está fazendo sofrer por condenação, para uma condenação. Não, Deus está nos corrigindo, nos colocando no prumo, nos dando a direção certa a seguir. Tá? Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1. A dor para nós é purificadora e não punitiva. Deus não nos destinou a ira, Tessalonicenses 5:9,
Nós morremos de doenças e desastres como todo ser humano, mas para aqueles que estão em Cristo, o aguilhão da morte foi removido. E eu quero ler esse texto, 1 Coríntios 15, 55, porque é um texto de muita esperança para o cristão. 1 Coríntios 15, 55. Eu não estou achando 55 na minha Bíblia, achei agora. Estou no 1 Coríntios, acho o 54 e pula para o 56. Onde está a morte e a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Mas eu quero puxar um pouquinho para cima e ler com vocês esse textinho aqui, de 50 para cá. Eu vou acender minha luz? Isso, e fica melhor. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse texto, né, é um texto de muita esperança para nós. Fora que Paulo ainda fala em Filipenses que morrer é lucro e partir e estar com Cristo é muito bom. Ele também faz uma alusão à questão do sofrimento, na questão do diabo, né, de Satanás, que é real. Ele é real, nós não podemos dizer, não, todo sofrimento provém de Deus, e Deus está no controle sempre, sim, com certeza. Mas a gente não pode dizer que Satanás não tem gerência. Lembram lá de Jó? Ele foi lá para questionar a Deus, né, sobre o servo de Deus Jó. Então, ele é real, ele existe, mas ele é limitado. Ele só vai até onde Deus permite. Por isso que no primeiro capítulo, ele fez todo aquele estudo sobre a soberania de Deus, porque Deus é soberano. Né? E se Deus é soberano, todas as coisas estão debaixo da autoridade do Senhor, inclusive o que Satanás pode fazer. Ele tem sido um assassino desde o princípio, João 8,44. Ele aprisiona, oprime com muitas doenças, isso é realidade. Nós vemos lá em Lucas 13, Atos 10, não é? As pessoas sofrendo por intervenção dele, mas Satanás está preso a uma coleira. A coleira está nas mãos de Deus. Ele não age sem a licença de Deus. Deus decide em última instância e a extensão do dano de Satanás. Então, vejam, né? Deus tem sempre, e aí não é um chavão, é uma realidade, né? Deus tem sempre a última palavra, é dele. Então, ninguém é tentado por Deus, mas ninguém é provado também além das suas forças. Deus sabe o que cada um de nós suporta. Então, a gente é provado dentro daquilo que a gente pode suportar. Mesmo que na hora da aprovação você ache que vai desfalecer. Mas você não desfalece porque Deus
está com você. Próximo. A questão-chave, né, do que ele fala. Agora aqui está a questão que torna o propósito do coronavírus mais nítido. Por que Deus trouxe um juízo físico ao mundo por um mal moral? Aí ele fala, porque, né, eu já citei ali atrás, Adão e Eva desafiaram a Deus, seus corações se voltaram contra Deus, eles preferiram a sua própria sabedoria à sabedoria dele, eles escolheram independência e não confiança. Qualquer semelhança com o que nós estamos vivendo é mera coincidência, não é, irmãos? Igualzinho, olha só, eles desafiaram a Deus, é o que você mais vê hoje, é o ser humano desafiando Deus. Seus corações se voltaram contra Deus, preferiram sua própria sabedoria à de Deus, escolheram independência e não confiança. A gente precisa confiar no Senhor. Confia no Senhor. É o que nos diz a palavra e nós precisamos dessa confiança. Uma resposta. Que todos pudéssemos ver e sentir quão repugnante, quão ofensivo e quão abominável é desprezar o nosso Criador. Duvidar dele, ignorá-lo, menosprezá-lo e dar-lhe menos atenção em nossos corações do que damos ao estilo dos nossos cabelos. Precisamos ver isso e sentir isso, ou não voltaremos para Cristo, a fim de sermos salvos da feiura do pecado. Então, nós precisamos, né, voltar-nos para Deus. E assim estaremos salvos disso, né, da feiura do pecado. Aí ele coloca aqui embaixo, eu botei até em letras bem grandes, né, acorde. O pecado contra Deus é assim, horrível e feio, e muito mais perigoso do que o coronavírus. Porque o coronavírus pode limitar nossa vida na Terra, mas o pecado pode nos levar para o inferno. Então, a gente precisa, né, acordar para ver isso. Próximo. Enviando julgamentos divinos específicos. Aí é a segunda resposta, né? Então, a primeira resposta é o horrível pecado, e a segunda resposta é enviando julgamentos divinos e específicos. E ele coloca aqui a resposta 2. Algumas pessoas serão infectadas com coronavírus, como um julgamento específico de Deus por causa de suas atitudes e ações pecaminosas. Mas aí ele vem esclarecendo isso aqui embaixo, tá? O fato de toda a miséria humana ser resultado da queda, o resultado da entrada do pecado desdenhoso no mundo, não significa que todo sofrimento individual seja um julgamento específico do pecado. Nós não podemos incorrer nesse erro, queridos, de dizer para a pessoa que está doente, que está passando por um problema, uma tribulação, alguma coisa, de que aquilo é por causa do pecado. A pessoa sabe por que ela está passando. Às vezes a pessoa pensa, Senhor, por que eu estou passando por isso? E Deus vai esclarecer naquele momento. Mas isso, nós não podemos dizer, você está passando, está vendo? Está com coronavírus por causa do seu pecado. Isso não, isso é julgamento, né? Nós não podemos julgar. Então ele fala, por exemplo, dá logo o exemplo de Jó. O sofrimento de Jó não era devido a seus pecados particulares. A primeira frase do livro deixa temia a Deus e se desviava do mal. Entenderam?
Então, algumas pessoas terão esse sofrimento, ou outro, qualquer um câncer, né? Por exemplo, uma pessoa que fuma, não para de fumar, não para de fumar, não para de fumar, de repente tem um câncer de pulmão. É uma consequência, né, do pecado que ela está fazendo contra o seu próprio corpo. A outra é, todos nós passamos por momentos difíceis. Então, a gente não pode julgar isso, tá? Aí ele coloca, o apóstolo Pedro colocou dessa forma, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começar por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio, do pecador? Então, a nossa função é 1 de Pedro 4, 17 e 18, né? A nossa função é pregar a palavra de Deus e não julgar a pessoa pelo momento que ela está passando. Próximo. Aí ele fala, né? Contudo, às vezes Deus usa doenças para trazer juízos particulares sobre aqueles que rejeitam e se entregam ao pecado. Aí ele dá uns exemplos aqui que são interessantes, né? Ele dá o exemplo do que diz aqui. Acho que Sônia saiu, né? Que fala, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança e imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou a tais imundícias, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Então, vejam, né? Aí termina aqui, por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Então, vejam, né, que Paulo em Romanos, ele é claríssimo quanto a isso, né? Quanto a ver essa questão do pecado, né? E ele fala aqui, outros exemplos, ele dá um exemplo de Atos 12, do rei Herodes, né? E como a igreja está estudando Daniel, também tem lá de Nabucodonosor, né? Que não proferiu, não, quando recebeu a honra, não deu glória a Deus, e por isso morreu, né? Morreu comido de vermes. E aí, o outro exemplo também é de Romanos 1, 27, né? Da mesma forma, também os homens deixando, que foi o texto que eu já li. Aí fala, a ira de Deus se revela contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Então, vejam, né, que o ser humano, ele vai caminhando cada dia mas em direção do pecado, e aí, por isso, necessita de aceitar Jesus, de se converter dos seus maus caminhos, ou seja, mudar a direção que ele está caminhando e voltar-se para Jesus. Que toda alma seja sondada, né? Também faz parte ainda lá do segundo ponto, né? Ele fala, portanto, o coronavírus nunca é de forma simplista um castigo a qualquer pessoa.
o cristão mais amoroso e cheio do Espírito Santo, cujos pecados foram perdoados por meio de Cristo, pode morrer da doença do coronavírus, e muitos já morreram, né? Mas é apropriado que todos nós sondemos nosso próprio coração. Por isso que eu disse, nós não devemos julgar, mas sondar nosso próprio coração para discernir se o nosso sofrimento é juízo de Deus sobre a maneira como vivemos. Então, cada um deve sondar seu coração e pensar sobre o seu próprio sentimento, sofrimento, na verdade. Próximo. Despertando-nos para a segunda vinda. Essa é a resposta 3, não é? São 6 respostas. Agora que eu estou na metade, irmãos, vou andar mais rápido, tá? O coronavírus é um alerta de Deus para estarmos prontos para a segunda vinda de Cristo. Né? E a gente canta, Maranata, vem Senhor Jesus, mas a gente precisa estar preparado, né, prontos para essa segunda vinda. Aí ele coloca aqui, homens da Galileia, disse o anjo na partida de Jesus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês viram subir. Então, Atos 1:11. Então, Jesus vai voltar. Isso é certo. Quando? Não sei. Se breve ou tarde, também não sei, diz a canção, não é? Mas Jesus vai voltar. Na sua vinda, ele julgará o mundo. Quando o Filho vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Mateus 25, 31 e 32. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente. Então, né, tenham cuidado, Jesus fala isso, Lucas 21, que vocês não sejam pegos de surpresa, né, fazem tanta coisa e não se apercebem de que a segunda vinda está próxima. Jesus diz que a segunda vinda, né, o que vai indicar a segunda vinda, seriam as dores de parto. Pode mudar, Elaine. Né? As dores de parto, ou seja, Jesus disse os indicadores de guerras, fomes, terremotos. Ele chama de sinais ou dores do parto. Nem sempre, né, quando a mulher sente a dor, é a hora do parto. Às vezes ainda vai para casa, fica mais uns dias. Né? Então, as dores vêm antes. Paulo retoma a imagem em Romanos 8, 22, e referiu as dores de parto a todos os gemidos dessa época. Né? Porque quem sente dor, não sente dor sorrindo, fica gemendo. Então, nós estamos numa época de gemido. Né? Quantas pessoas a gente vê que está passando por um sofrimento, outros estão gemendo pelas suas perdas. Então, é um gemido, né? Ele nos imaginou as suas doenças como parte das dores do parto do mundo. Aí tem um versículo, né, de Romanos 8, 21 a 23, que fala que a gente já até viu, né? A própria natureza criada será liberta da escravidão, né? Então, até as natureza geme, diz aqui a palavra. Então, ele coloca, vigiem, aí passa para o próximo. Vigiem é a mensagem de Jesus. Assim como a parábola que ele contou das virgens, 10 eram prudentes, né? 5 prudentes, eram 10 virgens e 5 nécias. As prudentes fizeram o quê? Vigiavam a hora que o noivo vinha. E as outras não vigiaram, né? Então, ele fala, a mensagem está clara, vigiem, vigiem, vigiem. Por isso vigiai e orai. Então, vigiem. E as dores de parto do mundo natural foram intencionadas para passar essa mensagem. Mas quantas pessoas não estão vigiando? É verdade.
né? Quantas pessoas não estão vigiando? Estão simplesmente lá, não estão vigiando. Aí o versículo aí é de Tessalonicenses 5, de 4 a 10. Não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa, como ladrão, porque vocês todos são filhos da luz. Assim, pois, vigiemos e sejamos sóbrios, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Então, nós precisamos vigiar. Enquanto estamos aqui, vigiamos. Quando dormimos, ou seja, a morte vem, nós vamos aguardar dormindo. Mas agora, enquanto estamos vivos, precisamos vigiar. E a resposta 4, realinhando-nos ao valor infinito de Cristo, né? O coronavírus é a chamada estrondosa de Deus para nos arrependermos e realinharmos as nossas vidas ao valor infinito de Cristo. Arrependermos-nos todos os dias, porque a gente comete erros todos os dias. Então, ele nos chama ao arrependimento, né? Arrepender-se é experimentar uma mudança de coração e mente que valoriza Deus, desculpa, saiu o S aí, em Cristo mais do que a vida. Então, nós precisamos ter esse arrependimento onde a gente busque em primeiro lugar o reino dos céus, que a gente valorize mais Deus do que a nossa própria vida, né? Ele fala, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Salmo 63, 3. Essa era a fé de Paulo, né? Essa era a fé de Paulo. Isso era verdade na vida e na morte. Na vida, porque Cristo é a doçura de toda a morte, porque na tua presença, Senhor, a plenitude de alegria, a tua direita há delícias perpetuamente. Salmo 16, 11. A pandemia de coronavírus é a experiência da perda menor. Vejam, né, que a Kate, a nossa professora chamada Kate, ela, quando apareceu o coronavírus, que as pessoas começaram a ser internadas, ela é psicóloga, né, essa professora, que apareceu, que as pessoas começaram a ser internadas, sabe o que ela fez? Ela simplesmente foi para o hospital se apresentar como voluntária. Foi para o hospital, chegou lá, se ofereceu como voluntária e foi tratar dos doentes de coronavírus. Olha que interessante, né? Então, vejam que isso é... Eu acho que eu não estou falando sozinha. Elaine, está me ouvindo? Estamos ouvindo. Está ouvindo, perfeito. Estamos ouvindo. Ah, tá. Está ouvindo, perfeito. Eu falei, gente, travou tudo aqui, eu estou falando sozinha. Então, a professora Kate, ela fez isso. Ela foi para o hospital, se apresentou como voluntária. Olha que interessante, né? E aí, ele fala aqui, ó, Jesus ensinou aos seus seguidores, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras de vocês, que vocês fazem, glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. E eu percebi, porque, por exemplo, eu vi que o pastor Leônidas falou bem assim, irmãos, olhem, tal domingo é domingo da colheita, ou seja, nós não paramos, né? As pessoas continuam ofertando para que outras pessoas recebam o mantimento, outras pessoas que ficaram desempregadas, outras pessoas que estão em casa.
Outro exemplo também, que eu peguei aqui para falar das boas obras, foi da Catedral Presbiteriana do Rio. Eu acho que já até falei com vocês que acho que é Heleninha o nome dela, a missionária de lá. O que ela fez? Foi convidada a ir ao hospital para visitar uma criança. Essa criança tinha câncer, com 8 anos de idade. A mãe foi no hospital e abandonou a criança, foi embora. Aí ela foi convidada a ir ao hospital olhar, né, aquela criança. E olha que interessante que aconteceu. Quando ela chegou lá, Deus falou ao coração dela. E ela montou um kit para cada criança internada ali naquele hospital do câncer. O kitzinho, ela conversou com a igreja e cada irmão que pôde doou, né, R$50, ela montou um kit com uma Bíblia ilustrada, um livro e uma caixinha de giz de cera antialérgico para a criança colorir o livrinho, um folheto do pai, e cada criança da igreja escreveu uma cartinha e foi ali dentro, para as crianças do hospital. E as crianças ficaram assim, o diretor do hospital ficou encantado e ainda levou uma carta pastoral para o acompanhante, né? Uma carta de esperança para o acompanhante da criança. E tudo com um gelzinho de álcool, né? Tudo para higiene, direitinho. E o diretor do hospital ficou encantado. E houve uns empecilhos de entregar em alguns lugares, mas aí uma médica da igreja conversou com o diretor de outro hospital, e o diretor do hospital falou: bem, se eu quero para o meu hospital também. Eles já estão fazendo mais 100 kits para outro hospital de crianças internadas. Olha só que bênção, né? Então, nós temos que deixar essa parte de autocomiseração, do excesso de medo, né? E com alegria corajosa, fazer boas obras. Fazer as obras para que Deus nos chamou, para que a nossa luz brilhe diante dos homens neste momento. Os homens precisam ver a luz da igreja brilhando, né? E a última resposta, agora nós já chegamos mesmo ao final, quase final, porque depois a Elaine vai ler o último pedaço, né? Fala: desprendendo as raízes para alcançar as nações. Sempre que Deus dá uma aprovação, ele fala nesse último capítulo, né? Uma coisa difícil demais para a igreja dele é porque Deus está tirando a igreja da comodidade, daquela coisa de ficar parada no mesmo lugar e levar o evangelho às nações. Hoje nós estamos aqui nessa sala, não é verdade? Eu, Elaine e mais 3 irmãs. Você imagina quantas pessoas vão ser alcançadas por essa palavra? Quantas pessoas vão passar pelo YouTube, clicar ali e achar essa palavra lá? A gente não tem noção. A gente não tem noção disso, né? Mas Deus está movimentando, desprendendo as raízes dos cristãos acomodados em todo o mundo para libertá-los para algo novo e radical e enviá-los como evangelho de Cristo aos povos não alcançados. Então, Deus está fazendo isso, né? Deus está usando essa... Ele até diz que conectar o coronavírus a missões pode parecer uma ideia estranha, mas Deus está usando. Deus está usando quantas lives feitas por igrejas sérias, por onde a palavra de Deus é pregada, e quantas pessoas foram alcançadas? Nós não sabemos. Nós não temos noção. Mas creio eu em Deus que muitas pessoas foram alcançadas pelas lives das igrejas. Muitas pessoas foram incomodadas por aquela palavra. Muitas pessoas, né, estão ouvindo a palavra de Deus através das lives. Então, queridos, que seja assim na nossa vida.
Elaine, por favor, pode ler a oração final, querida? Pai, em nossos melhores momentos, por tua graça, não estamos dormindo no Getsêmani. Estamos acordados e ouvindo a oração do teu filho. Ele sabe lá no fundo que deve sofrer, mas em sua perfeita humanidade ele clama: se possível, passa de mim este cálice. Da mesma forma, sentimos lá no fundo que essa pandemia é designada em tua sabedoria para propósitos bons e necessários. Nós também devemos sofrer. Teu filho era inocente, nós não somos. No entanto, em nossa humanidade menos do que perfeita, com ele também clamamos: se possível, passa de nós este cálice. Faze rapidamente, ó Senhor, o trabalho doloroso, justo e misericordioso que resolvestes realizar. Não te demores em julgamento, não demore a tua compaixão. Lembra-te dos pobres, ó Senhor, de acordo com a tua misericórdia. Não esqueças o grito dos aflitos. Conceda recuperação, conceda uma cura. Livra-nos, tuas pobres criaturas indefesas, dessas tristezas, oramos. Mas não desperdices a nossa miséria e tristeza, ó Senhor. Purifica o teu povo da preocupação impotente com o materialismo estéril e o entretenimento sem Cristo. Torna a isca de Satanás amarga em nossas bocas. Corta de nós as raízes e os restos do orgulho, do ódio e dos caminhos injustos. Concede-nos a capacidade de ficarmos indignados quando menosprezamos a tua glória. Abre os olhos do nosso coração para ver e saborear a beleza de Cristo. Inclina nossos corações à tua palavra, teu filho e teu caminho. Enche-nos com coragem compassiva e faze um nome para ti mesmo através do serviço do teu povo. Estende a tua mão em grande avivamento para o bem deste mundo que perece. Que as terríveis palavras do Apocalipse não sejam proferidas nesta geração, porém não se arrependeram. Assim como feriste os corpos, atinge agora as almas adormecidas. Proíbe que eles permaneçam adormecidos nas trevas do orgulho e da descrença. Em tua grande misericórdia, fala a esses ossos, viva! E alinha os corações e as vidas de milhões com o valor infinito de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.